O milionário se revela ao ajudar jovem mendiga a limpar celeiro com um segredo chocante. A tempestade rugia como um monstro faminto, e os relâmpagos iluminavam a velha mansão de Henrique, um milionário recluso que optou por viver longe do mundo, cercado por sombras e mistérios. Aquela era a casa que seus ancestrais construíram, repleta de histórias não contadas e segredos enterrados nas paredes frias. Henrique, observando pela janela, se sentiu sufocar no silêncio ensurdecedor. O que poderia ser mais solene do que essa solidão? Então, um som incomum quebrou seu pensamento, um batido fraco vindo do celeiro. Ele hesitou por um instante, mas a curiosidade o levou até a porta do celeiro. Ao empurrá-la, uma jovem mendiga, de nome Clara, entrou em seu campo de visão. Os cabelos desgrenhados, a roupa rasgada e os olhos... Ah, aqueles olhos! Eles eram um mar de desespero e esperança, misturados em uma dança confusa. Henrique queria voltar, mas a tempestade e a fragilidade daquela jovem. Vamos limpar este lugar. Pode ficar aqui até a tempestade passar, disse ele, sentindo o peso da solidão nas palavras. Clara aceitou, mas uma desconfiança pairava como uma nuvem negra. O que Henrique realmente queria dela? No movimento frenético de organizar o celeiro, algo inesperado aconteceu. Eles encontraram um diário empoeirado, escondido sob um monte de feno. Ao abri-lo, as páginas amareladas revelaram segredos sombrios sobre a família de Henrique. Traições, promessas quebradas e um passado que ele preferiria esquecer. O olhar de Clara se voltou para Henrique com uma mistura de curiosidade e receio. Você sabe o que isso significa? Perguntou ela, sua voz trêmula. Enquanto eles desvendavam cada página, o vínculo entre eles crescia, mas as dúvidas de Clara não desapareciam. Para ela, Henrique era um milionário, e milionários não costumam ajudar sem um custo. E de fato, na mente de Henrique, um pensamento sombrio pairava. Esse diário não apenas revelava verdades amargas, mas também poderia acabar com seu legado. A tempestade lá fora rugia ainda mais forte, e num momento de tensão, a porta do celeiro se abriu com violência. Um homem entrou, o olhar maligno e cheio de desdém. Ele era um rival de Henrique, um antigo colega que desejava recuperar a propriedade, custe o que custar. Com um sorriso cínico, ele apontou para o diário. Esse tesouro pode arruinar você, Henrique. Você realmente quer que ela saiba toda a verdade? O clima pesou. Clara se sentiu entre a espada e a parede. O que ela deveria fazer? Henrique encarou o rival, o coração batendo e forte. Ele precisaria fazer uma escolha: proteger seu passado ou arriscar tudo por um futuro incerto ao lado de Clara, que parecia agora mais importante do que nunca. A tensão ficou palpável. Minutos se arrastaram enquanto todos esperavam o próximo movimento. Olhando para o diário, surgiu uma pergunta crucial. Que segredos da família de Henrique estavam prestes a vir à tona? E que impactos isso poderia ter na vida deles? O futuro agora era uma incógnita, e a tempestade ainda rugia lá fora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima estava denso e a tensão na sala crescia como um monstro prestes a atacar. O olhar desafiador do rival de Henrique era como um golpe direto no estômago. Clara estava paralisada, os olhos arregalados, sem saber se fugiria ou enfrentaria a tempestade de emoções. O diário nas mãos de Henrique, repleto de segredos obscuros, parecia pulsar como um coração fervente, pronto para se revelar.
Você não pode fazer isso! Clara exclamou, uma mistura de medo e indignação em sua voz. O rival sorriu, aquela expressão maliciosa ecoando nas paredes do celeiro. Por que não? Ele precisa saber as verdades que esconde. Afinal, estamos falando de um legado. Que ficará nas mãos de quem? Dessa mendiga. A palavra mendiga soou como um tapa no rosto de Clara. Para ela, aquele lugar representava segurança, esperança. O que poderia um simples diário, repleto de dor e mágoa, fazer além de arruinar aquele momento frenético que construíra com Henrique? Mas ela não sabia, não tinha a menor ideia do que realmente estava prestes a acontecer. A tempestade lá fora rugia, mas no interior do celeiro, um silêncio tenso envolvia os três. Henrique, ciente do que estava em jogo, respirou fundo e encarou o rival. Se você está tão interessado em segredos, talvez seja a hora de revelar os seus. Os olhos de Clara se estreitaram. O que você sabe sobre ele? Ela perguntou, sua voz agora parecendo mais firme. Henrique hesitou, sentindo o peso da situação. O rival riu, um riso cruel. Você não sabe, não é, Henrique? Ah, como gosto de ver você se debatendo em suas mentiras. Acho que este diário não é o único lugar com segredos. Os batidos de coração de Clara ecoavam em sua mente. Segredos? O que isso significava? Era agora ou nunca. Fale, demandou ela, sua voz soando mais forte do que se sentia. Henrique olhou para ela, as nuvens de sua própria hesitação pesando no olhar. Ele sabia que havia algo mais, algo que o rival tinha. Mas antes que Henrique pudesse explicar, um estrondo ressoou, e um raio cortou o céu, iluminando o celeiro de uma maneira tão clara que parecia um sinal. E foi nesse momento que tudo mudou. O rival deu um passo à frente, o olhar mais frio que a pedra. Eu sei que você pensou que estava protegido, Henrique, mas sua família não é a única com um passado sombrio. Você não é o único que carrega segredos. Ele pegou algo do bolso, uma foto, uma imagem desbotada que fez o rosto de Clara se transformar em puro choque. Ela se aproximou, a respiração suspensa, enquanto o rival a erguia como um troféu. Essa é a sua mãe, não é, Clara? O ar escapou dos pulmões de Clara como se uma bomba tivesse explodido. Segredos. Segredos que poderiam destruir tudo o que ela sabia, tudo o que acreditava. A sala girava, e a fúria e a confusão se misturavam à dor de uma verdade que ela nunca soubera. O que você está dizendo? Murmurou, os olhos voltados para Henrique, buscando respostas em seu semblante paralisado. Henrique, por sua vez, estava em choque. Como ele não soubera disso? O que mais havia escondido? Enquanto o rival sorria, esperando pela explosão emocional, a tempestade lá fora parecia um eco do caos que se formava entre eles. A verdade estava prestes a sair de dentro deles como se uma bomba estivesse prestes a explodir. O que mais aquela foto escondia? E quais segredos a tempestade traria à tona? A vida de Clara estava prestes a mudar para sempre. E a escolha de proteger ou perder tudo nunca pareceu tão crítica. A verdade já não era apenas um peso no coração de Henrique. Era uma bomba-relógio prestes a detonar. A imagem da mãe de Clara ficou gravada na mente dela como uma lâmina afiada. O que você está dizendo? Repetiu, quase sem conseguir acreditar. O rival de Henrique, que parecia ter um sorriso maligno resoluto, levantou a foto com uma satisfação doentia. O verão da cidade parecia um eco distante da tempestade que se desenrolava dentro do celeiro. Essa mulher, ela é a sua mãe. Clara, é a única explicação para você estar aqui, zombou o rival, inclinando-se um pouco mais para frente, como se quisesse marcar o momento na profundidade da consciência dela. Você é mais do que uma simples mendiga. Você pertence a uma linhagem que Henrique tenta esconder às 7 chaves. Os olhos de Clara
Estavam arregalados, a respiração dela vinha em rápidos suspiros. O chão se movia sob seus pés, a realidade parecia escorregar. Tudo o que ela soubera estava em questão, mas antes que pudesse formular uma resposta, um estrondo se deixou ouvir. A porta do celeiro se arrebentou, e mais uma figura entrou, como um vento forte. Era a irmã de Henrique, Lúcia, uma mulher enigmática que ele nunca mencionara. Você! O que está fazendo aqui? Henrique explodiu, sua voz misturada com raiva e incredulidade. Lúcia tinha um olhar de gelo e um sorriso que desmascarava uma série de intenções. Parece que o passado finalmente se manifestou, não é, irmão? A tempestade lá fora ecoava a tensão do momento, e o choque era palpável no ar. Clara olhou para Henrique, depois para Lúcia e de volta para o rival, confusa. Quem é você para fazer isso? Perguntou Clara, a voz trêmula, certeira. Ela nunca se sentira tão exposta. Lúcia riu, um som de escárnio que cortou o silêncio. Você realmente acha que Henrique se importa por você? Ele está mais preocupado em proteger o que resta da sua herança. E agora, com a verdade sobre a sua mãe, bem, as coisas só ficarão mais complicadas. Henrique estava paralisado, mas algo em seu olhar começou a mudar. Clara percebeu que por trás da fachada de homem forte havia algo sombrio espreitando. O que você sabe, Henrique? A voz dela era cortante, exigente. Então, com um movimento rápido, Lúcia puxou um papel do bolso. Aqui está. O que você não sabia, Clara? A sua mãe não só era uma parte da família, mas a razão pela qual a nossa linha foi marcada com vergonha. A herança que você imagina que pudesse ter, a revelação estava à beira de desmoronar vidas. Clara olhou para o rival, que agora parecia estar se deleitando com a desgraça. O que exatamente ele tinha a ver com tudo isso? A enxurrada de emoções fez seu estômago revirar. Henrique olhava para Lúcia, um medo que nunca havia mostrado antes, quase como se visse um espectro vindo do passado. Chega! Ordenou Henrique, quebrando o silêncio que se seguiu. Você não sabe o que está fazendo. Essa não é a maneira de resolver as coisas. Olhe para ela, Lúcia. Ela não merece isso. O rival começou a rir, mas não era um riso alegre. Era cruel e sarcástico. Como você pode defender essa mendiga, Henrique? Pense bem, o legado foi manchado e você, por algum motivo, se apegou a ela. Estranho, não? O clima mudou mais uma vez. A tensão estava em seu auge, como um fio prestes a romper. Clara, paralisada entre o que estava descobrindo e o que tinha de enfrentar, sentiu que o mundo girava. Uma dor aguda a atingiu. O que quer que eu faça? A tempestade ruiu lá fora, e o céu pareceu abrir em um último clarão, iluminando o celeiro antes que o escuro retornasse. Na fração de segundo que se seguiu, um novo grito cortou a atmosfera. Era Lúcia. Sua expressão de dor transformou-se em uma máscara de pânico. Não! Ela recuou ao perceber que a tempestade não era a única que ameaçava a mansão. Um estrondo ensurdecedor ecoou, e as paredes começaram a ruir. Isso não era apenas uma tempestade. Era o sinal de que segredos podiam se revelar de maneiras que ninguém poderia prever. A revelação de Clara estava prestes a desmoronar tudo ao seu redor. E a cada instante, a verdade tornava-se uma tempestade incontrolável. O chão tremeu e a tempestade lá fora parecia refletir a confusão que reinava no celeiro. A fúria de Lúcia, o desprezo do rival e o olhar perdido de Henrique criaram uma tempestade de emoções. Clara estava no olho do furacão, seu mundo desmoronando ao seu redor. Você está brincando, isso não pode ser verdade! Gritou ela, sentindo suas pernas fraquejarem. O ar estava pesado. Lúcia e o rival trocavam sorrisos cínicos, como se estivessem em um jogo sórdido, e Clara fosse apenas uma peça no tabuleiro. Deveria lhe dar satisfação, Clara. Não só você é filha da vergonha, como está prestes a se tornar a razão da ruína do nosso nome. Parabéns, disse o rival, claramente se divertindo com o caos que causara. Clara sentiu uma onda de náusea.
O que estava acontecendo? Como tudo poderia virar de cabeça para baixo em questão de minutos? Assim que pensou em buscar apoio em Henrique, ele parecia perdido em seus próprios pensamentos, como se houvesse escutado algo que ela não podia perceber. O olhar dele, normalmente seguro e protetor, agora estava dilacerado por uma verdade que ele não poderia esconder. Lúcia, percebendo o estado de Henrique, avançou um passo. Vamos revelar de uma vez por todas, irmão. Você precisa escolher entre manter o seu legado ou perder tudo de uma vez. A voz dela pesava cada palavra, como se estivesse fazendo um ultimato. Nesse momento, um clarão ofuscante atravessou o céu. O estrondo de um raio iluminou o celeiro e, sem aviso, a estrutura começou a tremer. O ruído ensurdecedor e a luz cortante pareciam premonições de um desastre iminente. Clara gritou, mas sua voz se perdeu no cacofonia da tempestade. Henrique, aquele que era seu refúgio, agora se tornava uma sombra distante. Ele deu um passo para trás, horrorizado. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, a voz embargada. O rival sorriu, como se estivesse assistindo a um espetáculo trágico. Você não percebeu? Este lugar, essa mansão, tudo está prestes a ruir, assim como sua vida. Se você não decidir logo o que fazer, não restará nada, debochou o rival. Clara sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Ela precisava agir. Um movimento rápido e instintivo a levou até Henrique. Henrique, por favor, me diga que isso não é verdade, implorou, a urgência nas palavras quase sufocando suas emoções. Nesse instante, antes que ele pudesse responder, um estalo abrupto ecoou por todo o celeiro. A estrutura já comprometida começou a desmoronar, pedaços de madeira caindo ao chão como se fossem destroços de sonhos. E quando o caos parecia alcançar seu auge, algo surpreendente aconteceu. Uma porta se abriu ao fundo do celeiro. Uma porta que ninguém sabia que existia. Uma luz fria e intensa se rompeu dela, revelando um caminho obscuro. Clara olhou para dentro, a curiosidade quase a puxando para aquele espaço desconhecido. Seria uma saída ou uma armadilha? No entanto, o que mais chamou sua atenção foi o rosto de Henrique. Ele ficou branco como papel, seus olhos ampliados em desespero. Não, não entre lá, gritou ele. É um portal, um alerta do nosso passado. As palavras dele pareciam lançar um feitiço, paralisando-a. O que ele queria dizer com aquilo? O rival e Lúcia estavam em silêncio, avaliando a situação, suas feições tornadas de pedra. Vá em frente, Clara. Entre naquela escuridão. Pode ser sua única chance de escapar de tudo isso e descobrir quem você realmente é, provocou o rival, a voz carregada de veneno. A tempestade rugia, o celeiro tremia. Clara estava em um dilema: entrar no desconhecido ou ficar e enfrentar tudo o que a confrontava. A verdade estava ao seu alcance, uma escolha aguardando para ser feita. E em um minuto que parecia uma eternidade, ela percebeu. A luz da porta não era apenas uma fuga, mas possivelmente a chave para libertá-la de segredos maiores do que imaginara. Do que mais ela estava fugindo? O que de fato o passado tinha a oferecer? Ela respirou fundo. O que quer que lá estivesse, estava prestes a transformar tudo. Clara estava paralisada, os olhos fixos na porta iluminada. O coração batia freneticamente, como se quisesse pular para fora. O que Henrique queria dizer? O que aquele portal significava? A atmosfera estava carregada de expectativa e medo. Antes que pudesse tomar uma decisão, um estrondo ensurdecedor abalou o celeiro. O teto estalou, pedaços de madeira começaram a despencar. Clara, entre! Gritou Henrique, a voz dele carregada de desespero. Mas em vez de correr para a luz, ela hesitou. O que está acontecendo, Henrique? O que você esconde? As palavras saíram como um sussurro angustiado. O rival e Lúcia assistiam com sorrisos sinistros, como se tivessem algum tipo de poder sobre a situação. Você realmente quer saber? O rival deu um passo à frente,
os olhos brilhando de malícia. A verdade é que Clara não é apenas uma mendiga. Ela é parte desta família, do jeito que você nunca imaginou. Henrique parecia prestes a protestar, mas ele estava em choque, os músculos tensos. Não faça isso. Isso não é verdade. Clara é uma boa pessoa. Uma boa pessoa? Riu o rival, mudando o tom. Ela pode ser a filha que você nunca soube que tinha. E isso mudaria tudo. Sua herança, seu legado, tudo poderia desmoronar se essa verdade vier à tona. A revelação o atinge como um soco no estômago. Clara olhou para o rival, depois para Henrique, e a confusão cresceu. O que você quer dizer com filha que eu nunca soube que tinha? Eu não sou de vocês. As palavras saltaram de sua boca, uma mistura de raiva e desespero. Mas o rival não estava acabado. Ele puxou outra foto do bolso. Esta, uma imagem antiga, desgastada pelo tempo. Aqui está, uma prova. Sua mãe estava escondendo muito mais do que você poderia imaginar. Os segredos não morrem, Clara. Eles apenas esperam um momento certo para ressurgir. Ele mostrou a foto a todos, e Clara reconheceu o rosto da mulher que ela sempre sonhou. Não era a mãe que a abandonara, mas a mulher que estava ligada a algo muito maior. Você não pode ser sério. Isso é um jogo, você está mentindo. Mas a tempestade rugia lá fora e em seu coração, e a voz de Lúcia ecoou, sem compaixão. Você e sua mãe estão profundamente entrelaçadas com a nossa família. Toda vez que você encostar nesse legado, estará além de sua compreensão. O que quer que queira escapar pode não ser a resposta, pode ser a condenação. No caos, o teto desabou um pouco mais, e Clara olhou para a porta. A luz parecia chamá-la, mas o que quer que estivesse lá, foldava-se sob o peso de um passado desmoronando. Henrique, finalmente despertando, encarou Lúcia com um olhar gelado. Você não pode simplesmente arrastar Clara para isso. Ela não é parte da nossa história. O rival, então, em um movimento rápido, decidiu fazer seu play final. E se eu dissesse que você não tem escolha? Você pode salvar Clara ou perder tudo o que construiu. A vida dela pode ser a chave para o seu legado. Pense rápido. Henrique ficou em silêncio, suas feições revelando a luta interna. Ele olhou para Clara, que ainda esperava por uma resposta, uma explicação. Mas antes que ele pudesse falar, a estrutura começou a ranger mais uma vez. A tempestade lá fora se somava à confusão interna, e o rival soltou uma risada triunfante. Decida-se agora, Henrique. O que você fará? A porta ou o passado? Clara sentiu a dor apertar seu peito. O ar parecia denso. A verdade sobre sua mãe estava começando a tomar forma. Mas o que mais ela não sabia? Com a casa prestes a desmoronar, ficou claro que o que quer que estivesse escondido naquele portal poderia ser tanto a redenção quanto a ruína. O tremor final do chão disparou os corações de todos, e a única certeza era que nada ficaria como antes. O futuro de Clara, as revelações ocultas e a verdadeira natureza de Henrique estavam prestes a se desdobrar em um confronto que mudaria o curso de suas vidas. A decisão não era mais apenas sobre ela, mas sobre a redenção de uma linhagem que todos pensavam conhecer. E o que mais esse passado teria a revelar? Clara estava paralisada, os olhos fixos na porta iluminada. O coração batia freneticamente, como se quisesse pular para fora. O que Henrique queria dizer? O que aquele portal significava? A atmosfera estava carregada de expectativa e medo. Antes que pudesse tomar uma decisão, um estrondo ensurdecedor abalou o celeiro. O teto estalou, pedaços de madeira começaram a despencar. "Clara, entre!" gritou Henrique, a voz dele carregada de desespero. Mas ela hesitou. "O que está acontecendo, Henrique? O que você esconde?" As palavras saíram como um sussurro angustiado. O rival e Lúcia assistiam com sorrisos sinistros, como se tivessem algum tipo de poder sobre a situação. "Você realmente quer saber?" O rival avançou, os olhos brilhando de malícia. "A verdade é que Clara não é apenas uma mendiga. Ela é parte desta família.
do jeito que você nunca imaginou. Henrique parecia prestes a protestar, mas estava em choque. Uma revelação tão violenta que a mente dele parecia se recusar a aceitar. Não faça isso! Clara é uma boa pessoa. Uma boa pessoa? O rival riu, mudando o tom. Ela pode ser a filha que você nunca soube que tinha. E isso mudaria tudo. Sua herança, seu legado, tudo poderia desmoronar se essa verdade vier à tona. As palavras atingiram Henrique como um soco no estômago. Clara olhou para o rival, depois para Henrique, e a confusão cresceu. O que você quer dizer com filha que eu nunca soube que tinha? Eu não sou de vocês. Mas o rival não estava acabado. Ele puxou outra foto do bolso. Esta é uma imagem antiga, desgastada pelo tempo. Aqui está, uma prova. O rival avançou, os olhos brilhando de malícia. A verdade é que Clara não é apenas uma mendiga. Ela faz parte desta família, do jeito que você nunca imaginou. Henrique parecia prestes a protestar, mas estava em choque, como se uma verdade mais pesada do que ele poderia suportar estivesse prestes a ser revelada. Não faça isso. Clara é uma boa pessoa. Uma boa pessoa? O rival riu, mudando o tom. Ela é a filha que você nunca soube que tinha. E isso mudaria tudo. Seu legado, sua herança. Tudo poderia desmoronar se essa verdade vier à tona. As palavras atingiram Henrique com o peso de um soco. Clara olhou para o rival, depois para Henrique, e a confusão explodiu dentro dela. O que você quer dizer com filha que eu nunca soube que tinha? Eu não sou de vocês. Mas o rival não parou. Ele puxou uma foto do bolso, uma imagem antiga, manchada pelo tempo. Aqui está, uma prova. Sua mãe estava escondendo muito mais do que você poderia imaginar. Os segredos não morrem, Clara. Eles apenas esperam o momento certo para ressurgir. Nesse instante, um clarão resplandeceu da porta. A estrutura começou a tremer e o chão vibrou. Clara teve apenas um segundo para pensar. Seria um ato desesperado, mas poderia ser a única saída. Com um impulso, segurou a mão de Henrique e se lançou em direção ao portal. Vem comigo! Quando cruzaram a porta, uma onda intensa os envolveu. A luz ofuscante os abraçou, e Clara sentiu-se consumida. Então, tudo escureceu. Quando a luz finalmente se acalmou, Clara e Henrique encontraram-se em um labirinto de espelhos. Reflexos distorcidos de memórias e rostos desconhecidos giravam ao redor. Era como se suas vidas estivessem sendo exibidas em um desfile interminável. E, no centro de tudo, Clara viu uma figura feminina. Era uma mulher que parecia tão familiar, mas ao mesmo tempo distante. Uma sensação de angústia percorreu seu corpo. Quem é ela? Clara sussurrou, o coração acelerado. A mulher, mais jovem e vibrante, observava tudo com um olhar triste, como se estivesse presa ali, esperando. Henrique parecia em choque. Não sei. Talvez seja a verdade que precisávamos descobrir. A verdade sobre nós. Mas antes que pudessem explorar mais, a atmosfera mudou. Um estrondo profundo sacudiu o labirinto, e o chão sob eles começou a rachar. Temos que sair daqui, gritou Clara, mas antes que pudessem se mover, um brilho intenso surgiu novamente. E com uma força inexplicável, os espelhos começaram a refletir não apenas imagens, mas vozes. Você nunca deveria ter entrado aqui, sussurrou uma voz, profunda e ecoante. Era a voz da mulher. O que vocês buscam não é o que desejam encontrar. De repente, o ambiente escureceu completamente, e antes que pudessem processar, Clara sentiu um puxão. Uma memória atravessou sua mente. Uma noite de lágrimas, uma despedida e um sussurro. Eu sempre estarei com você, não importa o que aconteça. Coração em frangalhos, Clara gritou. Mãe! Henrique a olhou, os olhos arregalados, mas antes que pudesse dizer algo, a luz explodiu com tanta força que tudo ficou branco. Então Clara caiu no chão, sozinha. O labirinto não estava mais lá.
e ela estava em um lugar frio e escuro. Um eco ressoou. A verdade dói, Clara, mas é hora de você saber quem realmente é cheia de forças que não pode imaginar. E em um lampejo, uma sombra passou por seu campo de visão. Era Henrique, mas ele estava diferente. Seus olhos preenchidos com um brilho desconhecido. Clara, ele disse, a voz carregada de uma urgência profunda. Você precisa ouvir o que eu descobri. Não somos apenas descendentes de um legado. Somos parte de algo muito maior e muito mais perigoso. O coração de Clara pulou. O que ele queria dizer? O que mais poderia ser revelado? A imagem de sua mãe ecoou na mente dela, enquanto a verdade que estava prestes a ser desnudada parecia prestes a desmoronar tudo o que ela conhecia. Clara sabia que mudara. A mão na porta não era o único portal. E agora, entre o que perdeu e o que ainda não sabia, a verdadeira batalha estava apenas começando. A tempestade rugia lá fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro dela. E com isso, ela percebeu. Precisava escolher entre seguir em frente ou enfrentar as trevas de um legado maldito. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. E que Henrique queria dizer? A luz da porta resplandecia, mas agora tudo parecia sombrio. Ele olhou para ela, os olhos cheios de preocupação, mas também de culpa. Clara, começou quando o choque de uma onda de energia os envolveu. Ela se sentiu puxada para uma visão intensa e caótica. Sons de risadas ecoavam, junto com sussurros como se 1000 vozes estivessem contando um segredo. E ali estava a figura da mulher, mais clara que nunca. Clara tentou falar, mas uma pressão no peito a impediu. Não pode ser. A voz de Henrique soou abafada. Ele deu um passo à frente, mas a sombra do espelho o impediu de se mover. Tudo ficou mais intenso. Clara sabia que tinha algo por vir, algo que mudaria tudo. E então, um grito cortou o ar. Henrique! Era Lúcia, surgindo como uma tempestade, os olhos fixos na figura da mulher. Voltem! É um truque! Não podemos confiar nela. Sua voz era carregada de frenesi. Os reflexos começaram a distorcer-se, e como se a realidade estivesse sendo moldada por suas emoções, o ambiente mudou. Clara e Henrique foram cercados por uma névoa, e a figura feminina começou a se desfazer. A verdade é mais cruel do que você imagina, ecoou a voz, tão profunda que pareceu atravessar suas almas. Quem é você? Clara gritou. O que você quer de nós? Mas antes que pudesse receber uma resposta, a névoa se dissipou, revelando algo horrendo. Um candelabro caindo do teto. Ela gritou e se jogou para o lado, puxando Henrique com ela. O candelabro estilhaçou-se em uma chuva de vidro e metal, e o estrondo ecoou como um trovão no labirinto de espelhos. E foi nesse momento que a verdade mais chocante emergiu. A luz refletida nas sombras não pertencia apenas a uma mulher abolida no passado. Era uma visão. Clara viu flashes, momentos da vida da mãe que não conhecia, e em um deles, uma cena que a deixou sem ar. A mulher estava em uma sala, cercada por pessoas, todas com expressões assustadas. Preciso fazer isso, pelo bem deles. Eu não posso deixar que ele descubra. Clara sentiu como se tivesse sido atingida por um raio, assim que o candelabro caiu. O espelho ao lado dela se quebrou em milhares de pedaços, e uma nova imagem surgiu. Era Henrique, não mais como o homem que ela amava, mas como uma figura distorcida, traindo todos que conhecia ao discutir segredos obscuros na mesma sala que Clara havia visto. Henrique, o que você está fazendo? A voz de Clara estremeceu, e ela sentiu que o chão estava anguloso, como se estivesse prestes a desmoronar novamente. Você não pode ser sério. Ele estava lá, a expressão em seu rosto uma mistura de medo e desespero. Clara, eu não sei o que está acontecendo.
Mas Clara não podia mais ouvir. A revelação da traição de Henrique a paralisou. Ele estava ligado a tudo. Se a verdade tinha um nome, seria o dele. Não pode ser. Você não pode estar me escondendo algo assim. As palavras saíram como um lamento. A pressão no ar ficou densa, como se o universo inteiro estivesse esperando o próximo movimento. Nesse instante, tudo ao redor começou a desmoronar. O espelho que antes reflexionava a luz, agora se tornava um abismo. Clara, eu... O Henrique gritou, mas a neblina os consumiu, devorando suas vozes. O ambiente explodiu em um colapso de vidro e sombras, e Clara, em um último ato, agarrou a mão de Henrique. E assim, pulsa mais uma vez a energia da verdade. Se você me ama, precisaremos enfrentar tudo isso juntos. O chão pôs-se a tremer, e Clara sentiu um arrepio percorrer o centro de sua alma. Nada era mais certo. O amor dela poderia ser a única saída. Mas o que mais poderia vir à tona? E como ela poderia confiar em alguém que se tornara um mistério a ser desvendado? A única certeza era que o verdadeiro confronto estava apenas começando, e o que as sombras ocultavam poderia ser muito mais devastador do que jamais imaginara. Clara estava paralisada, o coração batendo forte no peito. O que Henrique queria dizer? A luz da porta resplandecia, mas agora tudo parecia sombrio. Ele olhou para ela, os olhos cheios de preocupação, mas também de culpa. Clara, eu... começou, quando o choque de uma onda de energia os envolveu. Ela se sentiu puxada para uma visão intensa e caótica. Sons de risadas ecoavam, junto com sussurros, como se 1000 vozes estivessem contando um segredo. E ali estava a figura da mulher, mais clara que nunca. Clara tentou falar, mas uma pressão no peito a impediu. Não pode ser. A voz de Henrique soou abafada. Ele deu um passo à frente, mas a sombra do espelho o impediu de se mover. Tudo ficou mais intenso. Clara sabia que tinha algo por vir, algo que mudaria tudo. E então um grito cortou o ar. Henrique! Era Lúcia, surgindo como uma tempestade, os olhos fixos na figura da mulher. Voltem! É um truque! Não podemos confiar nela! Sua voz era carregada de frenesi. Os reflexos começaram a distorcer-se, e como se a realidade estivesse sendo moldada por suas emoções, o ambiente mudou. Clara e Henrique foram cercados por uma névoa, e a figura feminina começou a se desfazer. A verdade é mais cruel do que você imagina! Ecoou a voz, tão profunda que pareceu atravessar suas almas. Quem é você? Clara gritou. O que você quer de nós? Mas antes que pudesse receber uma resposta, a névoa se dissipou, revelando algo horrendo, um candelabro caindo do teto. Ela gritou e se jogou para o lado, puxando Henrique com ela. O candelabro estilhaçou-se em uma chuva de vidro e metal, e o estrondo ecoou como um trovão no labirinto de espelhos. E foi nesse momento que a verdade mais chocante emergiu. A luz refletida nas sombras não pertencia apenas a uma mulher abolida no passado. Era uma visão. Clara viu flashes, momentos da vida da mãe que não conhecia, e em um deles, uma cena que a deixou sem ar. A mulher estava em uma sala, cercada por pessoas, todas com expressões assustadas. Preciso fazer isso, pelo bem deles. Eu não posso deixar que ele descubra. Clara sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Assim que o candelabro caiu, o espelho ao lado dela se quebrou em milhares de pedaços, e uma nova imagem surgiu. Era Henrique, não mais como o homem que ela amava, mas como uma figura distorcida, traindo todos que conhecia ao discutir segredos obscuros na mesma sala que Clara havia visto. Henrique, o que você está fazendo? A voz de Clara estremeceu, e ela sentiu que o chão estava anguloso, como se estivesse prestes a desmoronar novamente. Você não pode ser sério! Ele estava lá, a expressão em seu rosto uma mistura de medo e desespero. Clara, eu não sei o que está acontecendo. Mas Clara não podia mais ouvir. A revelação da traição de Henrique a paralisou. Ele estava ligado a tudo. Se a verdade tinha um nome, seria o dele. Não pode ser. Você não pode estar me escondendo algo assim. As palavras saíram como um lamento.
A pressão no ar ficou densa, como se o universo inteiro estivesse esperando o próximo movimento. Nesse instante, tudo ao redor começou a desmoronar. O espelho que antes reflexionava a luz agora se tornava um abismo. Clara, Henrique gritou, mas a neblina os consumiu, devorando suas vozes. O ambiente explodiu em um colapso de vidro e sombras, e Clara, em um último ato, agarrou a mão de Henrique. E assim, pulsa mais uma vez a energia da verdade. Se você me ama, precisaremos enfrentar tudo isso juntos. O chão pôs-se a tremer, e Clara sentiu um arrepio percorrer o centro de sua alma. Nada era mais certo. O amor dela poderia ser a única saída. Mas, de repente, um clarão iluminou o espaço novamente. Clara sentiu um frio atravessá-la. Uma figura emergiu da escuridão. Era a mãe de Clara, mais jovem e com um olhar perdido. Clara exclamou: "Mãe!" A mulher olhou para Clara e, pela primeira vez, a verdade saiu de sua boca, como uma lâmina cortando o silêncio. "Clara, eu sou sua proteção e sua condenação. O que você não sabe é que Henrique não só é seu par, mas é parte do que quer que seja esse legado amaldiçoado. Ele não é apenas um aliado, mas o responsável por tudo. Pode parecer insano, mas a verdade estava ali, cravada na memória de cada um deles. Henrique estava chocado. O que acabou de ouvir o atingiu como um golpe de um soco. "Clara, isso não pode ser. Eu não sabia." Enquanto as paredes se fechavam, Clara ficou em choque, não sabendo se confiava em sua mãe ou em Henrique. O labirinto de espelhos começou a se quebrar mais e mais, e a imagem de sua mãe começou a se desfazer. "Se não pararem, vão perder tudo." A voz dela ecoou como um último aviso, e então tudo mergulhou na escuridão. Clara e Henrique estavam prontos para enfrentar a tempestade, mas a revelação inesperada deixou um gosto amargo em suas bocas. Clara sabia que a confiança tinha um preço alto. E como Henrique poderia ser parte de algo tão sombrio? Apenas o tempo diria. O futuro era um mistério, e a tempestade lá fora rugia, deixando um ar de inquietação no ar. Um silêncio sepulcral tomou conta do espaço. Clara e Henrique se encararam, buscando respostas em olhos que antes brilhavam com amor, e agora refletiam a confusão do mundo que desmoronava ao redor. A figura da mãe de Clara, prestes a desaparecer, deixou uma marca profunda em seu coração. "Mãe, não!" Sua voz ecoou, ressoando entre os espelhos quebrados. "Clara, escute!" A mulher gritou, ao tentar se aproximar, mas o fardo do passado a prendeu. "A verdade te libertará, mas exigirá que você escolha entre amor e legado." Henrique, consumido pela tensão, olhou para Clara. "Eu não sabia. Ninguém me disse a verdade. Eu nunca quis te esconder nada." O desespero em sua voz transbordava. O chão sob seus pés começou a tremer, como se algo estivesse prestes a se romper. "Escolha o quê, mãe?" Clara gritou, projetando toda a dor e traição que sentia. "Escolher ser parte de uma história que eu nem conheço? Você me deixou no escuro." Cada palavra era um golpe. A pressão na sala aumentava, como se o próprio ar estivesse prestes a se romper. Lúcia, observando tudo, interrompeu com um sorriso maligno. "As coisas podem mudar, mas a herança é eterna. Não se esqueçam disso." A eco de sua risada fez a atmosfera ficar ainda mais pesada. Clara poderia sentir as sombras pesadas envolvendo eles, e uma única certeza a atingiu. Estavam todos conectados por algo muito maior e obscuro. Então, tudo se iluminou de repente. A luz quase ofuscante desenhou formas estranhas no ar, e a figura da mãe começou a se desvanecer. Clara, a única maneira de quebrar este ciclo é enfrentar nossos medos. As palavras dela reverberaram, carregadas de um peso ancestral. Era verdade. Com um nó na garganta, Clara se aproximou de Henrique, segurando suas mãos com força. Não importa o legado. O olhar dele se encontrou, e nesse momento,
as paredes do labirinto começaram a tremer mais, o caminho para a verdade abrindo-se diante deles. Henrique declarou, firme: "E eu escolho você, Clara. A história da nossa família não será o nosso destino." Era como se uma energia poderosa tivesse sido liberada. As sombras que o cercavam começaram a se dissipar, revelando um novo caminho. No último instante, Clara olhou para a mãe novamente. "Obrigada por me mostrar tudo isso." E com um último pulso de luz, a sala se desfez em 1000 pedaços. O abismo negro se iluminou, e a liberdade parecia estar apenas a um passo de distância. Quando tudo se acalmou, Clara e Henrique se encontraram em um lugar diferente. Uma luz suave os rodeava e o ar era fresco. O peso do passado parecia ter ficado para trás, mas a incerteza do futuro ainda pairava. Olharam um para o outro, sentindo que tinham mais batalhas a enfrentar, mas também mais forças juntos. Com um breve sorriso, eles se afastaram, mãos entrelaçadas, prontos para encerrar um capítulo e começar outro. "Clara, que vem a seguir?" perguntou Henrique, seu olhar esperando por uma resposta. "Não sei, mas encontraremos juntos, como sempre." Clara respirou fundo, determinada. Não estava mais sozinha, e assim a história deles se entrelaçava em um novo começo. Ainda que a verdade do passado tivesse sempre à espreita. O que mais havia por vir? Que segredos estariam aguardando para serem revelados? Agora, sua vez. Não deixe essa história acabar aqui. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estarão por vir. É o momento de demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora para alavancar o algoritmo e espalhar a palavra. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de cada ação.